Eu me lembro assim que a primeira Comemorfa que eu fui, a segunda, eu achei a viagem super longa, né? Nós viajamos, né, como eu disse, das 11 horas da noite no dia, 11 horas de Campinas, porque nós saímos aqui de Pinhal mais cedo para estar em Campinas. Ônibus de linha, tá? Não tinha nada de van levando, não. Era um ônibus de linha carregando malão. E aí, nossa, eu cheguei super cansada, 5 da tarde, 6 da tarde lá. Eu achei que tinha viajado muito. Aí a gente começa a conhecer o pessoal que chega, né? O pessoal de Belo Horizonte, o pessoal que vinha do Espírito Santo. De repente chegou o pessoal lá de Floriano, acho, no Piauí. Emerson, Chachasca, sabe? E eles viajaram mais de 30 horas. O meu cansaço acabou, falei, pronto, eu não posso reclamar de nada. Nós viajamos, né, metade do que eles viajaram. E eles chegaram entusiasmados, querendo participar. Então isso era uma coisa assim que a gente, sabe, que era bacana de ver, o quanto era interessante. E foi apenas a primeira. Depois disso eles compareceram sempre, acabaram até residindo lá. Então era bacana ver que mesmo sendo cansativo, viagens difíceis, havia motivação para estar lá. E o que sempre marcou a mim, não só na Comemorfa, mas principalmente nas caravanas, que eu participei de várias caravanas, né? E as caravanas, como nós permanecíamos mais tempo, e eram caravanas de trabalho, havia uma interação maior com a cidade e com o pessoal que morava ali ao redor. Então era muito bacana ver os meninos esperando a gente, né, ali onde hoje é a pracinha, e na hora de ir embora, eles correndo atrás do ônibus, sabe? Era comum a gente saindo lá e os meninos, tipo Raimundo e outros, correndo atrás do ônibus, chorando. Marcelinho, filho da Nini, as meninas correndo, fazendo tchau e chorando. Isso é uma coisa assim que não tinha quem não fosse embora, assim, se derramando em lágrimas mesmo, porque a interação era bem gostosa. Isso era uma coisa que acho que marcou muita gente. Sempre foi muito sério a atividade mediúnica nos encontros, tanto na caravana como na Comemorfa. Não há muita diferença, não. A espiritualidade, ela sempre incentivou, ela sempre apoiou, ela sempre esteve presente nos momentos que a gente mais precisava, porque havia momentos difíceis, né? Nós passamos nesses encontros todos, havia momentos de tensão, quando a gente reúne muitas pessoas, e principalmente muitos jovens, a parte mediúnica, ela acaba sendo exacerbada, né? Porque o jovem tem, às vezes ele não está preparado, às vezes percepções começam naquele movimento, né? Jovens que às vezes nunca tiveram nenhuma percepção no campo mediúnico, nesses encontros elas acabam aflorando. Então nós sempre tivemos as equipes, por isso até que tem essas equipes de apoio espiritual, apoio médico, né? Que é necessário mesmo, com os passes. Então sempre existiu. Esse apoio a gente levou desses encontros mesmo aqui de São Paulo, que a gente já tinha isso, muito forte, muito organizado, e lá principalmente por estar distante das cidades, né? Então isso era uma coisa muito necessária, tem que ter esse apoio, tem que ter uma equipe que esteja ali de plantão, vibrando, auxiliando com passes, com as preces, as equipes. Então isso sempre aconteceu. E vocês tinham esse choque que a gente tem agora de ficar 4 dias sem televisão e tal? Na época a tecnologia não era tão. Não tinha tanta tecnologia, né? Mas tinha suas carências, né? Mas tinha esse choque todo que às vezes tem jovens que deixam de ir porque. Não, sempre teve. Sempre teve. Ah, mas vou deixar carnaval, mas vou deixar, tipo, não vou comer carne. E assim, ainda que hoje vocês têm acesso a coisas lá na cidade que a gente não tinha. Então, a gente, refrigerante era uma coisa assim, não tinha, a Seafra, né, era muito simples, não veio, até um pouco tempo, agora fechou novamente, né, nós não temos mais, mas vocês tiveram durante muito tempo a possibilidade de comprar refrigerante ali, a gente não tinha isso. Mas a dificuldade sempre existiu, como a gente tinha menos tecnologia, talvez a gente não tivesse esse choque todos que vocês têm, né, celular não pega lá, mas naquela época a gente não tinha celular. Então era orelhão mesmo, né? Chegava, ligava pra mãe, pro pai, avisava que estava tudo bem, e sabe lá Deus quando é que a gente ia dar outra notícia, né? Não tinha contato mesmo. Então tinha até, como vocês têm até hoje, o retorno.
primeiro restaurante, primeiro bar que encontra aquilo, né? O pessoal cai matando mesmo, porque sente falta, né? Porque são poucos dias. Eu acho que se a gente ficasse lá com uma caravana que fica mais dias, o teu organismo acaba se acostumando. Você não sente tanto falta. Ficou melhor ainda. Mas era muito bacana a alimentação da Comemor. Sempre foi muito bem feita. As pessoas sempre primaram por fazer, mesmo cozinhando sem carne, né, que é o grande diferencial, vamos dizer assim, sempre primaram por oferecer uma comida gostosa, saudável, de qualidade mesmo. Então isso... sabe que uma coisa que era assim... A gente não tinha essa facilidade de comunicação, as comissões não tinham. Então, as nossas reuniões, elas eram presenciais, não tinha como fazer reunião virtual, né? Então, a gente tinha que se reunir mesmo, tinha que se encontrar. E as equipes, né, cada região ficava com uma comissão, a região participava mais, eu acho, sabe? Eu acho que a gente tinha um pouco mais de interação. Eu acho que isso fazia com que a região se mobilizasse um pouco mais. O que eu sinto hoje, principalmente na nossa região, é que talvez também tenha uma responsabilidade nossa. Nós trabalhamos para a confraternização e talvez tenhamos deixado de trabalhar durante o ano todo o fortalecimento do grupo, né? Da evangelização, da educação infantil, né? Da pré-mocidade, da mocidade e as próprias reuniões dos adultos. Então, quando a gente está se aproximando de uma prévia, de uma pós ou da Comemor, são 3 encontros. Nós precisamos que entre eles nós tenhamos contato, né? Então, talvez a gente tenha aqui na nossa região que estabelecer uma rotina. Nós começamos com o pé na estrada, mas o pé na estrada ele não pode nem deve se ater apenas àquele encontro. Entre os encontros, a gente tem que ter um plano de trabalho que fortaleça. Caso contrário, quando chega na época da inscrição, as pessoas não estão mobilizadas. Porque a sensibilização ela tem que vir durante o ano. Por que vocês se sensibilizam com a Comemor? Porque vocês se reúnem toda semana. Vocês mantêm contatos. A Marina mesmo falou, eu não estava muito afim de ir não, mas não sei quem já me falou, já me chamou, o Éder, apareceu, quer dizer, vocês mantêm um contato. E isso aquece e motiva. Quem não está participando disso, ele só é convidado, ele não sabe o que ele vai encontrar. Aí você falou pro Vinícius, olha, Vinícius, se você for o primeiro ano, você não vai se desligar mais. Mas por que ele não está motivado? Porque ele não sabe ainda como é. Então nós temos que, acho que, fortalecer a base mesmo, né? Para quando chegar nos eventos, as pessoas estarem motivadas para participar. E é uma coisa assim, eu falo nós todos, porque o adulto tem que participar desse processo, não é só vocês. Né? É a coordenação toda da região, somos todos nós que temos que ter um plano de trabalho que possa fortalecer isso e revigorar as evangelizações, as pré-mocidades, mocidades que na nossa região estão meio, com exceção de 3 ou 4 grupos, os outros não têm. Então, obrigada, Meire, pela entrevista. Eu que agradeço, querido. Agradeço, viu? Obrigada. Pronto aí. O som é seu e os gestos são meus. Ai, meu Deus, só você.